Vamos lá de polêmica de novo? Vamos de polêmica mais uma vez aí, Fábio, por favor, porque ontem a gente trouxe, tá, toda essa polêmica envolvendo o ex-presidente do Vitória, o Paulo Carneiro, tá? Ele, sem saber que estava ao vivo, tá? Sem saber que estava ao vivo, ele falou um monte de barbaridade, tá? E ele falou... ele estava participando de um podcast, e aí ele falou um monte de coisa, falou que alterou o exame antidoping, né, lá da urina do atleta, ele falou que ele já comprou desembargador, tá? E aí depois que isso foi veiculado, meu irmão, a imprensa nacional, tá todo mundo em cima desse caso. Inclusive tem gente falando aí, cogitando que o negócio vai apertar para ele, com risco até de ser preso. Tá? Aí a gente pergunta, será que vai esquentar a chapa? Será que ele vai ser preso por corrupção, por fraude? Os torcedores do Vitória estão revoltados. Os torcedores do Bahia estão mais revoltados ainda. Tá no ponto aí, essa polêmica? Presta atenção, pode soltar. Paulo Carneiro do Vitória pode ser preso? O ex-dirigente do clube baiano assumiu a presidência do Vitória pela primeira vez em 1991 e ficou no cargo até 2005. Sob seu comando, o clube foi rebaixado para a Série C pela primeira vez. Sua trajetória sempre foi marcada por falas polêmicas e, à frente do Vitória, foi acusado por muitos de ter afundado o time. Teve uma passagem pelo Bahia, foi deputado, é amado por alguns e odiado por outros. Essa semana, o ex-presidente do Vitória, Paulo Carneiro, se envolveu numa grande polêmica na noite da última terça-feira. Isso porque, durante uma participação ao vivo no podcast Zona Mista, o ex-dirigente afirmou que comprou um desembargador no Rio de Janeiro por 600 mil em um processo contra a CBF e a TV Globo. Peguei um advogado no Rio, meu amigo Pedro Paulo Magalhães. Advogado bom. Bom pra E eu comprei um desembargador no Rio. Ele teria entrado com a ação depois de ter feito um campeonato e vencido o Fluminense por 6. Além disso, Carneiro ainda revelou que trocou urina para que o ex-volante Matusalém não fosse pego no exame antidoping. Revelado pelo Vitória, o atleta jogou pelo clube de 1997 a 1999, ano em que foi para a Itália. Eu já troquei a urina para salvar o doping dele, que ele era maconheiro. O ex-presidente disse que Matusalém era maconheiro. Porém, após fazer as declarações, Carneiro pareceu se espantar ao perceber que o programa era ao vivo. Com isso, rapidamente o ex-dirigente pediu para que a transmissão fosse interrompida. Paulo pediu para não gravarem o que ele havia dito. O vídeo, então, foi retirado do Zona Mista no YouTube, mas recortes já tinham sido publicados por internautas. Tira essa. Tô pensando que acabou com a boa. Que acabou ele fazendo pergunta. Mas a pergunta é: Paulo Carneiro pode ser preso? Apesar de Paulo não ocupar nenhum cargo neste momento, uma possibilidade de punição ao ex-dirigente não pode ser totalmente descartada. Segundo o advogado Vinícius Loureiro, especialista em direito desportivo, em entrevista ao portal UOL, tecnicamente é possível falar em uma punição ao ex-cartola nesse momento. O artigo 165/6º do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, diz que a prescrição começará a contar a partir do momento em que a Procuradoria tomar conhecimento dos fatos. Entretanto, o advogado fez algumas ressalvas e disse que, pensando na prática do tribunal, ao menos com relação às infrações previstas no CPJD, a denúncia, mesmo tecnicamente possível, não deverá ocorrer. E para você, Paulo Carneiro deve ser preso ou não? Vamos abrir aí o nosso zap? Pega o telefone, você que está acompanhando aí o programa, pega aí o telefone 71-9986-0008. 9986-0008. Deve ser preso? Qual a sua opinião? Fomos às ruas para saber a opinião do povo.
fomos às ruas para saber o que o povo acha do destino do Paulo Carneiro. Tá no ponto aí? Pode soltar. Rapaz, eu como torcedor do Vitória, eu acho que Paulo Carneiro está querendo aparecer, viu? É isso que eu tô achando, que Paulo Carneiro está procurando voltar para a mídia, certo? Que está vendo aí o nosso Vitória crescendo cada vez mais, né? A gente saiu de uma Série C, foi para B, fomos campeão, certo? E estamos aí na Série A, né, lutando, e ele está querendo aparecer. Paulo Carneiro, você não tem mais vez não, viu? O fato dele ter trocado a urina dele com a de Matusalém para ele passar no exame antidoping, você acha que também foi verdade ou é só conversa? Se ele está dizendo, com certeza foi. Se ele está falando que ele fez, ele mesmo está falando, afirmando. E ele chamou Matusalém de maconheiro, será? Porque ele fumou maconha junto com o cara. Expor jogador desse jeito sem ter como comprovar, porque ele falou por falar, né? Algum motivo ele teve de falar, mas não prova. Nada a ver. Ele deve se portar como um dirigente sério de um grande time que é o Vitória e não deveria falar isso. Você acha que essas declarações dele foi para chamar um pouco de atenção, para cair nos holofotes? Eu acho sim. Eu acho que sim, porque é para provocar até o Bahia também, né? Dar uma provocada no Bahia também. Um torcedor do Vitória falou, ele ladrão, roubou muito Vitória. Foi até pra gente ir atrás do Bahia uma vez, né? Graças a Deus não falou no Bahia e quem comprou o Bahia foi o City, né? Porque pessoa que tem dinheiro, né? Paulo Carneiro ainda tá roubando ainda. Fora de ética, né? Ele como presidente, eu apesar de não gostar, não entender nada de futebol, na época que ele foi presidente do Vitória, na minha visão, ele foi um grande presidente. O Vitória foi muito mais time do que o que é hoje, entendeu? Agora, ele dá uma declaração dessa, não tem nada a ver. Totalmente fora de ética. Olha, eu acho desastroso, muito desastroso. Vindo dele, uma pessoa como ele deveria ter mais cuidado com o que fala, com essas declarações, porque tudo isso é muito complicado, né? Até porque envolve outras pessoas e tal, e isso pode prejudicar muito a vida das outras pessoas. E a dele também, que ele pode ser chamado a ter que comprovar isso que ele está falando, né? Na verdade ele não sabia, né? A verdade é essa, ele não sabia que estava ao vivo. Então a galera tá falando, ele fez isso por mídia, ele fez isso para aparecer. Quem é que vai vir à tona, botar a cara, né? Botar a cara e falar que errou, falar que praticou um crime desse,